Hoje eu tô aqui para dar 6 dicas de coaching, de técnicas de coaching que podem ajudar muito você na condução da sua equipe como líder, beleza? Então vamos lá. Primeira técnica muito importante, talvez uma das mais importantes de todas. A técnica se chama Perguntas Poderosas. O que significa isso? Basicamente, a técnica Perguntas Poderosas propõe a ideia de que você como líder, ao invés de ficar dando ordens e direcionamentos sobre como as pessoas deveriam fazer as coisas, como a sua equipe deveria fazer as coisas, que você passe a perguntar para a sua equipe. Então quando alguém vem com um problema para você, gestor, chefe, como é que eu resolvo isso aqui? Ao invés de você simplesmente parar, dedicar seu tempo estratégico para olhar o problema do operacional, refletir e ficar pensando sobre como resolver e devolver o problema com a solução prontinha para a sua equipe, e eles adoram isso, não dá para negar, o que você vai fazer? Você vai devolver a pergunta. O que você faria? Como você resolveria este problema? Gente, essa técnica é maravilhosa. Devolve a pergunta. Você ensina, você gera reflexão, você gera autorresponsabilidade, você passa a ter a capacidade de analisar a capacidade do indivíduo de resolver problema. Então, técnica incrível. Você como líder precisa fazer uso cada vez mais dessa técnica. Perguntas poderosas. Show? Técnica 2 é uma técnica que se chama Como Ser. E o nome já explica muito. É como seria ser. É parecido de alguma forma com a Perguntas Poderosas, mas um pouco diferente. Se algum colaborador não sabe de fato o que fazer, você poderia perguntar para ele: como seria se você soubesse fazer? O que você faria se você soubesse fazer isso? Como seria se você fosse uma pessoa organizada por uma semana? Como seria se você fosse o melhor atendente que você já foi? Como seria se você fosse o melhor repositor, o melhor comprador, o melhor vendedor? Que tipo de comportamentos você teria se você fosse o melhor profissional que você pode ser? Então, quando você joga para a pessoa, como seria se você fizesse isso? Como seria se você fizesse aquilo? Você faz com que o indivíduo pare para refletir e pensar em possíveis respostas. Como seria se você resolvesse esse problema? O que você faria? Então, o como ser é uma técnica muito legal que ajuda aí a fazer a imaginação, a criatividade do colaborador se desenvolver, sair de dentro daquela mesmice de sempre sair da caixinha. Outra técnica muito importante, terceira técnica, a técnica da intenção positiva. A técnica da intenção positiva ajuda muito a gente nos relacionamentos, tá? Nas relações com as pessoas. É muito comum que as pessoas cometam erros, é muito comum que a gente se estresse no dia a dia com as pessoas. E sempre que você tiver uma situação em que você se estressou com alguém, pare e pense. Qual foi a intenção positiva daquela pessoa ao fazer aquilo? O indivíduo que cometeu o erro, ele tinha a intenção de cometer o erro ou ele tinha uma intenção positiva de resolver, de conseguir fazer algo bem feito? No entanto, por não conhecer, por não saber direito como fazer, por não ter prestado atenção ou por vários outros motivos, de fato ele cometeu o erro e não conseguiu fazer. Quando você para para pensar que sempre existe uma intenção positiva por trás da forma como o indivíduo pensa, você percebe que nós não queremos errar, a gente quer sempre acertar. Se a gente erra é porque tinha algo ali no processo que não ajudou, ou falta de conhecimento, ou falta de capacidade, ou algo no contexto que impediu, ou abalo emocional, ou vários outros tipos de situações que de fato podem ter impedido aquilo de dar certo. Então alguém brigou com você na rua, falou feio com você? Para e pensa, qual será a intenção positiva dessa pessoa para estar brigando comigo? Meu chefe falou alto comigo, eu estava estressado, qual a minha intenção positiva em falar de forma estressada com alguém? Bom, eu quero mostrar minha autoridade, eu quero me impor. Reflexão pra mim agora. Será que impor a minha autoridade, será que ter razão ou me posicionar de forma agressiva é a melhor forma? Se minha intenção positiva é mostrar para as pessoas, existe uma outra forma mais interessante de mostrar e ainda assim conseguir atingir a intenção que eu tenho, mas de forma que eu seja menos agressivo, por exemplo? Então, algumas reflexões aí no que diz respeito à intenção positiva. Quarta dica, técnica do e o que mais? Essa também é uma técnica focada em gerar mais respostas. Então, às vezes você pergunta para o indivíduo lá, usando as perguntas poderosas: como é que você pode resolver esse problema? Aí o cara diz assim: eu posso atender melhor o cliente. Ele dá uma resposta e para, e não fala mais nada. Aí você pode pura e simplesmente responder para ele: legal, e o que mais? Ou seja, o que mais? E eu posso perguntar várias vezes, e ele diz: eu poderia também levar as compras no carro. Legal, o que mais? Eu poderia fazer uma ligação para o cliente para saber como é que foi o processo de compra dele, se ele está satisfeito com o produto. Legal, o que mais? E de repente, aquela pessoa que tinha te trazido só uma solução, ela começa a trazer 2, 3, 4, 5, várias soluções, pelo simples fato de você perguntar: e o que mais?
Então fica a dica aí do que mais. A nossa quinta técnica é uma das mais importantes, talvez deveria ter falado dela em primeiro lugar, mas tá tudo bem, que é a técnica da escuta ativa, ou que a gente chama também de ouvir na essência. Gente, antes de perguntar, antes de usar qualquer outro tipo de técnica, a coisa mais importante que você precisa fazer é ouvir. Ouvir o que o indivíduo está falando, ouvir o que está acontecendo, ouvir o contexto, ouvir aquilo que não é dito, ouvir a expressão facial. João, como é que eu ouço a expressão facial? Não dá para ouvir a expressão facial, mas você entendeu. É ter uma percepção mais aguçada para saber fazer uma leitura ampla do contexto do que está acontecendo, para entender minuciosamente. Às vezes alguém comete um erro, faz alguma coisa que não deveria fazer, porque está estressado, porque está com problema em casa, porque não sabe fazer, enfim. E você só vai saber qual a melhor atitude a tomar à frente a uma realidade como essa, se você ouvir os envolvidos, ouvir o indivíduo. Além do mais, já teve uma situação em que você está conversando com alguém e a pessoa está no celular ao mesmo tempo? É horrível, não é? Por quê? Porque a gente percebe que o indivíduo não está prestando atenção na gente. Então imagine que se você faz isso com seus colaboradores, as pessoas também vão se sentir muito mal porque vão perceber que não são importantes, porque você está dando mais atenção para o celular, para uma outra coisa, do que para elas. Então sempre que você for conversar com alguém, para tudo que você está fazendo naquele momento e dê total atenção para aquela pessoa. Ouça na essência. Se porventura você não pode conversar com aquela pessoa naquela hora, não pode ouvir ela profundamente naquela hora, não conversa com ela. É preferível que você diga para ela, olha, não posso falar com você agora, me procura às 5 horas da tarde que aí eu consigo conversar. E aí lá às 5 horas da tarde você para tudo e conversa com a pessoa. Então tá aí o ouvir na essência. E para fechar, uma última técnica aqui chamada recapitulação. Essa técnica é muito importante para comunicação. Quantas vezes você já pediu para alguém na sua empresa, como líder, fazer alguma coisa na sua equipe, você foi lá e explicou direitinho, achou que o cara tinha entendido, mas na hora ele não entendeu e fez tudo diferente. Ou não lembrou, não deu atenção e fez tudo diferente. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui, por favor, nos comentários aqui. Já aconteceu. João, como é que eu posso minimizar isso? A técnica da recapitulação ajuda muito. Imagina que eu explico, olha, você vai colocar a rebimboca dentro da parafuseta, vai girar para a direita e depois puxar para trás. Nossa, que exemplo doido que eu dei aqui, né? Mas enfim, imagina que você deu essa explicação. Outro exemplo, você vai fazer um relatório todo justificado, com 30 linhas, e enviar aos cuidados do José do financeiro. É um outro exemplo de uma tarefa que você está pedindo. Aí você pergunta, entendeu? Legal, entendi. Então, a técnica da recapitulação propõe o quê? Que agora você peça para que a pessoa recapitule. Muito bem, o que foi que eu lhe disse então? O que foi que eu te pedi para fazer? Para que você peça para que a pessoa repita. Eu tenho que mandar um relatório justificado com até 30 linhas para o José do financeiro. Muito bem, até quando você tem que mandar isso? E não sei. Se você soubesse, até quando você mandaria? Brincadeiras à parte. A técnica da recapitulação propõe que ou você ou a própria pessoa repita o que foi dito para ver se ficou claro. Por exemplo, já teve um atendimento ao telefone em que a pessoa fala um número para você, me diz seu telefone, e a pessoa fala 9852 e você responde 9852. O que você está fazendo nessa hora? Você está recapitulando para garantir que o número que você está entendendo é o mesmo que a pessoa está falando. Isso é recapitulação. E na comunicação no dia a dia a gente esquece de fazer isso. A gente dá uma ordem, diz, entendeu? Entendi, tá bom, vai lá. E às vezes não entendeu. Então, entendeu? Entendi. Recapitula para mim. Fala para mim o que foi que você entendeu, certo? Então isso ajuda muito. Essa é uma das formas. Existem outras formas de usar recapitulação, mas essa é uma delas. E para fechar aqui então, já que nós falamos de 6, eu vou usar a última técnica, que é a técnica da recapitulação, e vou recapitular as nossas 6 dicas de técnicas aqui. Então, primeira dica que eu dei, perguntas poderosas. Segunda, como ser. Terceira, intenção positiva. Quarta, e o que mais? Quinta, escuta na essência. E sexta, recapitulação. Espero que você tenha curtido o conteúdo aqui. Curte aí, compartilha, manda para outros líderes que poderiam se beneficiar ao conhecer essas técnicas importantes aqui de liderança, coaching, né? Isso aqui é o coaching aplicado à liderança. Então aproveita esse conteúdo, salva para você aí, encaminha para os amigos e curte. Porque quanto mais você faz isso, mais pessoas se beneficiam, mais a gente pode levar o nosso conhecimento e a nossa ajuda aqui para outras pessoas, para outras empresas. E se precisar, estou sempre por aqui. Manda suas perguntas aqui embaixo, faça os comentários de como é que você tem utilizado, se tem alguma outra técnica interessante que você usa, que eu vou adorar ficar sabendo. Valeu, abraço!